Se nós pegarmos o livro de Atos dos Apóstolos, desde o dia de Pentecoste, quando Pedro ministra, após a descida do Espírito Santo, a Bíblia diz que ele prega e quase 3.000 almas se rendem aos pés do Senhor Jesus. E um deles faz uma pergunta: o que é que nós precisamos fazer? Ele diz: crê no Senhor Jesus Cristo e seja batizado. E naquele dia, quase 3.000 almas desceram as águas batismais. Hoje nós temos uma preocupação com multidão, nós. Mas Jesus, a preocupação dele é com uma alma que se rende aos seus pés. Aleluia. Tanto que o eunuco descendo da rainha de Candace, o Espírito Santo conduz Filipe até a carruagem para aonde ele estava descendo para Gaza. E a Bíblia nos diz que ele lia o livro do profeta Isaías. Filipe se aparelha do carro e pergunta: você entende o que você está lendo? Ele disse: não tem ninguém para me explicar. Filipe sobe no carro, explica para ele, estava lendo o livro do profeta Isaías. E quando ele lê, explica, entende e pergunta: o que é que me impede de ser batizado? Olha aqui a água. A Bíblia diz que ambos descem do carro, entram na água, ele foi batizado, o Espírito Santo pega Filipe e leva Filipe de volta. Se nós pegarmos quando o Evangelho chega a Samaria, nós vamos ver o Evangelho sendo anunciado e todos os que ali se encontravam aceitam a Jesus e têm o desejo de ser batizado. Uma segunda pergunta que se faz: o batismo salva? Não. O batismo não salva. Por isso, muitas das vezes a pessoa que até entra num tanque batismal, desce as águas do batismo, mas ainda não teve o processo de arrependimento, vai ser uma só realidade: entrou um pecador seco, vai sair um pecador molhado. Nada além disso, tá? Porque o batismo não salva. Pastor, o batismo, entendendo que é Jesus que ordenou. Segundo, se o batismo não salva, porque eu preciso ser batizado? Porque Jesus ordenou. E aqui ele está neste ato do batismo fazendo uma declaração pública. Uma declaração pública neste ato do batismo, tá? De que agora não vive mais para o mundo, mas vive para Cristo. Por quê? Porque a morte de Cristo surtiu efeito na sua vida. Porque Cristo morreu e ressuscitou, ele nos deu a condição de nos dar vida. Então, dentro deste ato do batismo, acontece essa declaração, essa proclamação pública. E digo a vocês, não é só para nós que estamos aqui, porque eu digo aos irmãos e repito, no mundo espiritual isso tem uma dimensão extraordinária. Ou seja, o inferno nessa tarde está observando, está vendo, perdemos mais um, nós estamos povoando o céu, e o inferno está sendo despovoado para a glória do nome de Jesus. Então o impacto do ato do batismo é algo extraordinário. O batismo é para quem é salvo. O batismo não salva. Não é as águas do batismo que limpa, mas é o sangue do Senhor Jesus Cristo que nos purifica de todo pecado. E neste ato só vai ser feito esta declaração física diante de nós e também essa declaração extraordinária no mundo espiritual. É por isso que em Mateus capítulo de número 28, nós vamos ler o texto bíblico dizendo: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pastor, porque o batismo por imersão, conforme dito pelo pastor Odilon, é o batismo que nós praticamos. Porque nós entendemos que este é o batismo bíblico. Primeiro, quem foi que ordenou? Jesus. Segundo, para quem é o batismo? Para quem crer. Tá? Em terceiro lugar, qual é a forma do batismo? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pastor, já fui batizado de outra forma. O batismo bíblico que nós entendemos e compreendemos, segundo a palavra de Deus, é esse.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em quarto, já mencionado aqui nesta tarde, por que o batismo por imersão? Existem 3 formas de batismo praticada pelo cristianismo: por aspersão, por efusão e por imersão. Tá? Por aspersão, borrifa água na testa. Por efusão é aquela que derruba água sobre a testa ainda da criança. Tá? E por que o batismo por imersão? Porque, como já dito pelo pastor Odilon, a palavra batismo ela vem do grego baptismo. O que significa baptismo? Mergulhar. Tá? E o batismo por aspersão? Não se mergulha, assim como também o batismo por efusão não se mergulha. Os textos bíblicos que nós citamos, inclusive do batismo de Jesus, quando Jesus está saindo da água, o Espírito desce sobre ele na forma corpórea de uma pomba, e há um clamor dizendo: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Diante deste ato, nós entendemos que ambos, batizador e batizando, entraram na água. E a etimologia da palavra batismo, ou seja, o batismo não simboliza, como muitos de nós tão somente pensamos, que muitas das vezes é que o irmão Reinaldo, ao ser mergulhado e ser submergido da água, está dizendo: eu morri para o mundo e agora eu vivo para Cristo. Sim, tem esse significado. Mas Paulo aos Coríntios, ele vai dizer que é na morte de Cristo que nós somos batizados. Ele está dizendo: a morte de Cristo teve efeito sobre a minha vida, assim como a ressurreição de Cristo tem efeito sobre a minha vida. É verdade. E por fim, entendermos deste ato glorioso do batismo, de que neste momento em que se desce as águas batismais, há essa declaração extraordinária no mundo espiritual. E disse a vocês, no início da minha fala, às vezes tem aqueles que se preocupam com o batismo de uma multidão, mas Deus, ele tem o cuidado com um, com 2, com 3, até porque no batismo do eunuco da rainha de Candace foi o batismo onde foi celebrado, e vou dizer a vocês, não tinha um número maior do que esses que estão aqui, muito pelo contrário, tinha um número menor. Mas quem estava lá? O Espírito Santo, assim como o Espírito Santo está aqui na tarde de hoje também, neste dia. E eu creio nisso, viu? E nós estamos aqui reunidos nesta tarde em especial. Nós vamos adorar ao Senhor Jesus nesse instante, com o hino de número 447. O pastor Adão estará descendo ao tanque batismal, juntamente com o nosso irmão Reinaldo, aonde o pastor Adão estará ministrando o batismo do nosso irmão Reinaldo. Porém, quero facultar a oportunidade antes de ao pastor Adão, se ele desejar falar algo. Queridos, a paz do Senhor a todos. Pastor, pera. Ele sozinho hoje se batizando. Eu falei para os irmãos na casa do Adão, e quando eu aceitei Jesus tinha um grupo de 53 pessoas. E no dia que eu batizei, fui 5 pessoas. Foi eu que tinha aceitado Jesus e disse: eu quero meu batismo. Meu sogro não podia batizar, que era casado no padre. Mandou buscar o óbito da mãe dela aqui, que está sepultada em Presidente Venceslau. Gastou uma novilha, mas veio. Quando veio, ele pegou, eu fui, mas ele, botamos nós e fizemos o casamento. Logo ele pediu batismo. Nós foi batizados 5 pessoas ali no Rio Corrente. E eu sei, Reinaldo, está trazendo a mesma sorte, né? Você sozinho está sendo batizado hoje. Mas o que importa é ser fiel, meu fiel, Senhor. Fique firme que o Senhor está pronto para te abençoar. Muito obrigado, Adão. Queridos, a paz do Senhor mais uma vez a todos. Aleluia. Quero dizer a vocês que para mim é uma honra tamanho poder nesse momento estar fazendo o batismo do meu primo. Isso é uma honra para mim que eu jamais tinha em mente de fazer isso. Mas quando dispulsamos a nossa vida, o nosso tempo a Deus, tudo é nos proporcionado a todos esses trabalhos. Então quero aqui agradecer a todos, continue orando por nós, nos ajude a pregar esta palavra aqui nessa terra. Tem alguém que tem pregado? Tem, mas precisa pregar mais.
Nós precisamos trazer mais essa palavra aqui para Santa Maria da Vitória, para esse lugar, para que almas venham a ser rendidas aos pés do Senhor. Presbítero irmão Juscelino, que está à frente desse trabalho, dirigindo, ajude ele. Ajude. Precisamos que o trabalho do Senhor venha nesse lugar. É uma alma só. Mas a Bíblia diz que mais vale ele hoje está valendo pelo mundo. Não é por Santa Maria, é pelo mundo perdido. Aleluia. Ele está valendo por eles todo. Porque uma alma salva vale mais que o mundo perdido. Eu agradeço a oportunidade. Vamos estar fazendo esse ato nesse momento. Amém.